Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Então, vou pedir a você que abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17, apenas o versículo 17, no qual nós vamos meditar nesta manhã. João 17, 17. O pedido de Jesus. Você sabe que essa é a oração intercessória de Jesus. É conhecida como a oração sacerdotal. Toda a oração. Mas vamos olhar aqui, por natureza do próprio dia, não é? O desafio que nós temos no dia de hoje, para o versículo 17. João 17, 17. O pedido de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, cada vez mais uma guerra grande vai se fazendo contra a Bíblia. Temos acompanhado as manifestações em que homens e mulheres e outros xixi a mais têm se levantado no sentido de destruir a veracidade da Bíblia. Eu acompanhei aí pelo vídeo uma dessas manifestações em que uma dessas pessoas pegava a Bíblia e dizia: o mundo precisa entender que isso aqui não é palavra de Deus, isso é um livro velho, e ela tem sido menosprezado. Um dos maiores perigos está dentro da própria igreja, porque há um movimento de desvirtuação da palavra de Deus, sabe, de confusão. O presbítero Edmilson disse que um dia eu estava pregando aqui, né, e eu disse: temos até a Bíblia inclusiva. E uma pessoa do lado dele disse: glória a Deus. Ele disse: espera aí, irmã, deixa o pastor explicar. Porque a Bíblia inclusiva retirou vários textos que pregam contra o pecado para dar um jeito da Bíblia falar uma coisa que, na verdade, ela não fala. Apocalipse já diz que quem tirar, ou quem retirar, ou quem acrescentar, é amaldiçoado. Então, a Bíblia ela não foi escrita com divisão de capítulos e versículos, isso veio depois. Então, as pessoas que gostam de fazer o estudo das palavras, estão ajuntando as palavras no hebraico do Antigo Testamento e no grego, e buscando a centralização, no centro, de uma forma providencial, eu posso dizer, nós encontramos o texto que depois foi classificado aí como Salmo 118, versículo 8. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quem inspirou a Bíblia? O Espírito Santo. Ele não dá ponto sem nó. É o nosso Deus, guiando a raça humana e a sua igreja. E na centralidade está aí, é Deus. Na nossa vida, o centro é Deus. O ser humano não pode de si mesmo fazer nada para chamar a atenção de Deus, para dar uma ajudinha, uma força a Deus. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E este Deus maravilhoso, de uma forma misteriosa, vem morar com a gente. Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco, é aquele que veio, não deixou de ser Deus, mas nesse mistério que nós aceitamos pela fé, de uma forma extraordinária, não deixando de ser Deus, esvaziou-se da sua glória para ser gente como a gente. O Evangelho de João mesmo começa o seu enunciado, ali no capítulo 1, versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não era um Deus, não era um semideus, e esse verbo aí é logos, é a palavra, é a promessa, não é, o pessoal do catecúmeno? Está bem fresquinho esse ensino, não é? O Antigo Testamento tem a promessa, tem a palavra, tem o verbo, então ele tornou-se realidade. Então o Novo Testamento diz: no princípio era a palavra, era o verbo, e agora ele se encarnou. É agora o Deus presente, Ele está conosco. E nós temos aí, na visão de João, esta oração sacerdotal, num momento muito dramático. João não escreveu a respeito da instituição da Santa Ceia. Vamos lembrar que ele é o discípulo amado. Pelos estudos, era o mais próximo de Jesus, estava sempre no grupo chamado pelo mestre com Pedro e Tiago, tendo as revelações principais, as orientações principais, porque se tornariam os líderes da caminhada da igreja primitiva. Marcos não estava lá. O que escreveu da ceia foi a respeito do que recebeu de Pedro.
Lucas não estava lá. O que escreveu a respeito da ceia foi através do que aprendeu dos apóstolos. Mateus estava lá, escreveu a instituição, mas João não escreveu a instituição, mas escreveu o contexto. Os capítulos 13, 14, 15, 16 cercam o ensino de Jesus. Jesus não chegou, celebrou a Páscoa, instituiu a ceia brevemente, como alguns imaginam. Leia depois João 13, 14, 15, 16, há todo um ensinamento. E Jesus está num momento assim de tensão muito grande. Ele mesmo diz aos seus discípulos depois: a minha alma está angustiada até a morte. Daí a pouco Jesus estaria tremendamente abalado em sua vida espiritual, em sua vida física, em sua vida emocional, a ponto de passar pelo fenômeno de ver transformado o seu suor em gotas de sangue. Jesus está nessa tensão muito grande. Não é medo de morrer, ele é o Senhor da vida, venceria a morte, mas ele assumiria o lugar dos pecadores, seria a essência do pecado. Em alguns momentos, a visão que ele tem é de abandono do próprio Pai, na sua humanidade. Ele clama isto, ele está angustiado. Ele vai para diante do Pai, daí a pouco, dizer: se for possível, com todo o temor, com toda a reverência, inferindo aqui, ele está dizendo: Pai. Aí, sabe, na assistência do Espírito Santo, se há outro caminho agora, se há algum modo de passar de mim este cálice amargo, ó Deus, Pai, ouça esse meu clamor. É muito angustiante ter o peso do pecado sobre mim. Contudo, faça-se a tua vontade. E ele vai seguir. Então, nesse contexto, Jesus ora um pouco antes, no capítulo 17, e ele intercede. Irmãos, intercede pelos seus discípulos e intercede por nós. Porque ele diz: eu intercedo por esses e por aqueles que vierem a crer a partir da sua palavra, da mensagem dos discípulos, porque o evangelho se esparramaria sobre toda a terra. E nesse momento ele está clamando, totalmente envolvido. É uma oração, irmãos, nós precisamos entender. Sabe aquela pessoa que está com câncer, com quem você se envolve emocionalmente, aquele parente mais próximo, aquele irmão da igreja, como nós estamos fazendo pelo pastor Paul, que já chegou lá em Senegal, irmãos, mandou notícias, já está no seu exercício de ministério, mas está lutando bravamente, nós estamos orando. Sabe quando a gente ora, e a gente clama, e a gente intercede, e a gente quer ver a cura? Jesus está nesse momento orando dessa forma pela igreja. Ele quer ver a sua igreja curada da carnalidade. A sua igreja que, a partir dos seus discípulos, iria ser um instrumento abençoado, santificado por toda a terra. Jesus está diante do Pai agora como sumo sacerdote, e essa é a credencial dele. Eu estou intercedendo, Pai, por esses que o Senhor me deu. Veja aí no versículo 19 de João 17, ele dizia: a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que é a verdade? Perguntou Pilatos a Jesus e ficou no vácuo. Jesus não respondeu, porque a pergunta foi errada. Não é o que é a verdade, para Jesus é quem é a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Ele, porque Ele é essa palavra encarnada, é o Deus que revela a salvação, é a luz que veio dissipando todas as trevas profetizadas lá por Isaías. Jesus é a verdade, porque Ele é a semente, o Evangelho, que transforma a vida do ser humano. Jesus é quem dinamiza a ação da iluminação nas mentes daquele que o recebem como Salvador e promove o genuíno crescimento espiritual. O texto que nós temos aí no nosso boletim, que é o desafio para a memorização nesses últimos dias aí de dezembro, em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meditando essa manhã sobre o pedido de Jesus, apenas nesse versículo. O pedido de Jesus aí, a primeira parte é: santifica-os na verdade. O que é a santificação? Para o judeu,
a santificação de vidas, de utensílios, a consagração lá, era a separação para serviço a Deus, para ser entregue a Deus. Jesus está agora na nova aliança. O seu sangue é o sangue que vai agora em todas as nações do mundo chamar homens e mulheres e santificá-los e salvá-los. A pergunta 75, o que é a santificação? Você tem a projeção dos textos bíblicos, depois você lê. Mas o catecismo, na pergunta 75, o que é a santificação, responde dizendo: santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nessa vida, pela poderosa operação do seu Espírito, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo os germes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas em seus corações. E tendo essas graças de tal forma excitadas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Esta é parte da grande oração de intercessão. Mas Jesus está pedindo aqui: santifica-os, Pai, santifica-os na verdade. A mentira é um fruto trabalhado pelo pai da mentira, que é o diabo. Ele vem para destruir, para desagregar, para causar inimizade. Ele levanta um muro de separação entre os seres humanos e Deus, entre os próprios seres humanos. Jesus, então, nessa oração, está dizendo: Senhor, é necessário que este povo que vem através do meu sangue seja santificado na verdade, porque o apóstolo Paulo diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe uma verdade, não existe relativização da verdade. A verdade é uma só, para nós ela é absoluta. A verdade é Cristo Jesus. Mas é necessário crescer nessa intimidade a tal ponto que nós não lidamos aqui com valores puramente humanos. São os valores do reino de Deus reproduzidos na vida do homem e da mulher que confessa Jesus como Salvador. Os seus discípulos estão ali com ele. Ele está orando naquele momento. Ele sabia os momentos de tensão, ele sabia os momentos dos ataques do diabo, ele sabia os momentos que internamente os seus discípulos seriam alvos de confusão das heresias que surgiram logo nos primeiros anos do Evangelho. Era necessário viver a verdade. Tiago, no capítulo 1, versículo 22, escreve assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando se diz a verdade, não se precisa inventar nada. Já notou isso? É a verdade. Quando a mentira é produzida, tanta coisa precisa ser acrescentada, e é por isso que as pessoas são pegas em contradição. Porque é difícil sustentar algo que a mente humana vai inventando. A verdade para nós é Cristo Jesus. E todo o exercício da verdade dos seus discípulos levaram muitas vezes a enfrentar a morte, a perseguição, as torturas, mas foram à frente. Os nossos irmãos discípulos, então, obedecendo ao Senhor, foram defensores da verdade, fazia parte da armadura que eles usavam, e assim o Evangelho foi ganhando força. Jesus, ora, santifica-os, porque essa santificação nos dão uma direção segura. Os discípulos precisavam orar buscando discernimento para saber qual caminho, qual direção, qual mensagem, como eles deviam proceder diante do movimento da vida. Isso não é humano, por isso o apóstolo Paulo diz: não é humano, não são palavras humanas, não é sabedoria humana. Isso é ação do Espírito Santo, produzindo, reproduzindo, levando a manifestação, não só com palavras, mas com testemunho, aquilo que vem de um coração transformado pela verdade do Evangelho. Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, nós temos o texto de Provérbios 2, versículos 10 e 11. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma,
o bom senso te guardará e a inteligência te conservará. Jesus disse aos seus discípulos: não se preocupem com o que vocês vão dizer nos momentos de tensão, de perseguição. O Espírito Santo fará brotar a verdade daquilo que fazia parte dos ensinos que eles receberam do Mestre. Em segundo lugar, além do pedido de Jesus ser no sentido de santifica-os na verdade, aí, com a aplicação e extensão do versículo, nós temos isso no pedido de Jesus: santifica-os com a palavra. Porque ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui o pedido do Filho ao Pai, cuja resposta é dada pela ação do Espírito Santo, se faz conhecer na vida dos seus discípulos, porque eles vão escrever a palavra. Eles tinham o Antigo Testamento, o Velho Testamento já definido, o cânon bíblico nas mãos, e eles conheciam, muitas vezes tinham sido ministrados, mas agora com a iluminação do Espírito Santo sobre o que havia sido escrito no Velho Testamento, eles são inspirados para escreverem a palavra que é o Novo Testamento. Então a ação divina de santificação leva a expressar aquilo que está na mente do próprio Deus. Deus fala com seus homens escolhidos por ele, e eles vão então produzindo aquilo que é palavra de Deus. Irmãos, não é uma religião. Tem gente errada aí, tem gente caminhando errado como membro da igreja, defendendo religião e defendendo doutrina. Vai falhar, porque nós estamos, na verdade, caminhando debaixo da ação do Espírito Santo. Ele é quem vai dar a palavra, é ele quem ilumina a respeito das doutrinas, mas sem ele só há conhecimento, só há intelecto, não há vida. Simão, aquele falso profeta, quis comprar o poder do Espírito Santo, e os apóstolos lamentaram sobre isso, tiveram que orar para ele ser livre da ira do Senhor. Outros tentaram manipular e inventar e distorcer as doutrinas já ensinadas por Jesus e pelos apóstolos. A palavra de Deus, ela veio do coração do próprio Deus, não é invenção humana. Veja aí 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Quem sabe você já ouviu essa palavra, né? Os mais antigos ouviam, né? Papel aceita tudo. Hoje nós não temos mais só o papel, hoje nós temos a mídia. A mídia aceita tudo. Hoje nós temos que ter cuidado até com os vídeos que você vê aí, porque você vai querer assegurar que você realmente ouviu a pessoa falando tal coisa, e é manipulação. Muita coisa tem sido distorcida hoje, mas já era naquele tempo, irmãos. Os falsos evangelhos, os livros apócrifos, produzidos já antes de Jesus e depois de Jesus, são muitos. A batalha teológica foi intensa, porque tantas coisas quiseram ser acrescentadas à pura e simples palavra de Deus. E a luta no século XVI pela reforma protestante foi exatamente isso, definido o cânon bíblico do Velho Testamento. Nós temos aí a Bíblia Sagrada, 1.600 anos para ser escrito, 16 séculos, mais ou menos 40 escritores das mais diferentes matizes. Nós temos boiadeiro, nós temos rei, nós temos médico, nós temos gente de uma cultura mais elevada, gente de uma cultura mais simples, mas homens que foram alcançados pelo Espírito Santo e produziram aí os 39 livros do Velho Testamento, com 929 capítulos, e o Novo Testamento, com 27 livros e 260 capítulos. Esta é a palavra de Deus. E ela mesma diz de si: nada foi resultado de cabeça de homem. Isto é inspiração do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que inspirou no passado é o Espírito Santo que ilumina nos dias de hoje, para que possamos não somente entender, mas viver
de uma forma santificada. Santifica-os na verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Surgirão muitas verdades, distorções das verdades. Vão querer relativizar muita coisa, Pai, mas a tua palavra é a verdade. Santifica-os. Que as almas e os corações e as mentes dos meus discípulos, agora no início, abençoe a geração futura, preservando aquilo que tem bebido diretamente da fonte pura do Espírito Santo. Por isso a visão do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe, irmãos, para continuarmos esta caminhada. Não se engane, hoje há tanto recurso para estudar. Hoje as próprias versões e traduções da Bíblia, elas precisam ser pesquisadas pela igreja, porque às vezes não é uma tradução, mas há uma interpretação. Alguém coloca algo de si, como eu disse no começo, às vezes tirando, às vezes acrescentando. Busquem as versões, estudem as traduções. Não somos teólogos, nós somos estudiosos da Bíblia, mas há os teólogos que produzem os materiais excelentes. Corramos para a sua fidelidade, pela sua excelência no estudo, para que possamos estudar a palavra com esses recursos, e não estudar esses recursos achando que a Bíblia é apenas um axioma, um acréscimo ali. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, continua sendo a nossa fonte, a nossa força, a nossa orientação. Eu quero concluir, irmãos, lembrando uma coisa pitoresca. Tivemos aqui o doutor Marcos Eberlin, em março, e ele explanou aqui sexta e sábado sobre ciência e sobre religião e ciência, mostrando a ciência curvada diante da palavra de Deus. Um homem crente, cientista. E eu fiquei assim, impactado, porque não somente aqui, mas nas conversas que tínhamos, né? Fantástico, que Deus maravilhoso. Gente, o camarada, para ser ateu, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé para negar este Deus maravilhoso. E cada ministração dele, cada palestra dele, no meu coração, na minha mente, vinha assim: eu preciso pregar em Salmo 19, eu vou pregar em Salmo 19. Quando ele terminar o trabalho, que ele ia ficar só até o domingo de manhã, né? A noite é minha, pastor João Paulo, eu vou pregar hoje à noite é minha, Salmo 19, porque não é que eu queria melhorar o que o homem disse, ele fez a parte dele como cientista cristão, mas eu queria aplicar a palavra, dizendo: é isso, irmãos. E aí foi que eu tive aquele derrame aqui na frente, depois do culto, né? E aí Deus impediu de fazer o trabalho, o pastor João Paulo tocou em frente, mas eu esperei pelo retorno para pregar Salmo 19. A revelação geral de Deus. Primeira parte do Salmo. Tudo aquilo que Deus fez está aí, revela, a assinatura dele está aí. Mas veja comigo os versículos 7 a 10 do Salmo 19, porque é aí com a gente. Sabe? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amados, essa é a palavra de Deus. Não é somente um dia, celebramos aí por uma questão assim de organização de datas, mas o dia da Bíblia é todo dia, porque ela nos dá a mente do Senhor Deus, nos revelou a salvação e nos leva a compartilharmos essa tão grande salvação com outros mais. A base bíblica continua sendo a Igreja Presbiteriana de Fortaleza para este ano, Mateus 28, 18 a 20, que é a visão da grande comissão.
E você já deve saber isso de cor, memorizado, está no seu coração, é a base bíblica, é a grande comissão, e nós temos inseridos ali, na grande comissão, a necessidade da palavra, ensinando todas as coisas. A palavra precisa estar no coração, para que a gente evangelize, para que a gente pregue Jesus, para que a gente discipule. Nós não vamos separar algum tempo para trocar ideias, para trocar figurinhas e falar sobre religião. Nós vamos compartilhar todas as coisas que Ele nos ensinou através da sua palavra. Eu quero fazer aplicação, porque a Elaine já está se movimentando, temos a feira da Bíblia, senão eu vou pregar aqui o resto da tarde, porque falar sobre a palavra de Deus é muito bom. Mocidade, defenda isso na faculdade. Profissionais, defendam isso nas suas vidas, porque o mundo tem ódio desta palavra, porque essa palavra transforma, ela recupera, ela muda de vida. Tantos estudos têm sido feitos e pesquisas para dizer que se uma pessoa tem um determinado pecado, desvio comportamental, deem outros nomes, não pode mudar. Pode e vai mudar, sendo transformado pela palavra de Deus. Pode perseguir como já perseguiram, pode queimar, pode matar, levantem leis, supremo é o nosso Deus, e verdadeira é a sua palavra. Nós morreremos por esta palavra, porque ela é a expressão do próprio Deus na nossa vida. Então, algumas aplicações bem práticas na sua vida. Em primeiro lugar, cultive uma vida devocional disciplinada. De novo, a tecla dos pastores. Assumimos até um compromisso entre nós de padronizar algumas coisas, os pastores, e queremos compartilhar isso com os nossos presbíteros e diáconos, que são a liderança espiritual da igreja. Vida devocional disciplinada. Vida de oração, mais vida com a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Assuma um compromisso hoje mesmo de continuar a sua vida devocional, se você tem, senão de você iniciar a sua vida devocional, em nome de Jesus. Esta nação precisa, este mundo precisa, a igreja precisa de homens e mulheres comprometidos com a vida de oração e a vida da palavra. Segundo lugar, cumpra o plano anual de leitura bíblica. Vou puxar a brasa para a minha sardinha. Aí tem muito plano anual de leitura bíblica e bons. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para você mesmo. Por que mesmo que você não faz o nosso plano anual de leitura? Qual é a justificativa mesmo? Sabe? Se há uma direção pastoral, se no boletim está aí divulgado, tem gente que já pede o ano todo, porque a ideia é a igreja toda ler a mesma coisa durante aquele dia, até mesmo para ministração mútua. Nós temos aí a ferramenta do Disque Paz, que a gente vive insistindo, ouçam e compartilhem. É uma ferramenta evangelística. Eu proíbo, em nome dos pastores do conselho, você dizer, a igreja não cresce, se você não usa nem essa ferramenta para divulgar a palavra de Deus. Então, cumpra esse plano anual, vá para a palavra, Salmo 119, versículo 105, decoradíssimo, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, é o que vai nos mostrar a direção que nós devemos seguir, é o que vai nos abençoar no conhecimento da palavra de Deus. E, finalmente, busque a santificação pela palavra de Deus. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busque a palavra, leia, medite, vida de oração e cresça na santificação. Deixa eu dar uma dica, depois a gente desenvolve isso. O pastor está pregando, eu estou pregando. Irmãos, pare de lutar contra o pecado. Tem gente se acabando, entrando em depressão, em parafuso, porque tem lutado contra o pecado e tem se decepcionado. Dá um passo, 2 passos, daqui a pouco cai de novo. Cresça na santificação.
Este é o caminho, fortalecido na sua vida interior pela palavra. Você vai vencer o pecado. Não vai desenvolver 1, 2, 3, sabe? Algumas coisas que no nosso meio já passam a ser até crendices e superstições. Para com isso, que não vai dar resultado. Condicionamento espiritual. Daqui a pouco você vai estar falando, bate na boca, bate na boca, bate na madeira, bate na madeira. Cresça na sua vida de santificação. Cresçamos na vida de santificação. E não é o pastor, não é o cônjuge, é o Espírito Santo que vai dizer, isto aí é pecado. E você vai dizer, Senhor, eu quero, mas não posso. E o Espírito Santo vai dizer, eu quero e eu posso. E vai nos levar à vida de vitória. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.